partida de Bahá'u'lláh no jardim de Resfan, a tarde de 14 de Jacadi, de 1279 do calendário persa, ou 3 de maio de 1863 do calendário gregoriano, provocou cenas de tumultuoso entusiasmo, não menos espetaculares e até mais comovedores do que aquelas que assinalaram a despedida de sua Casa Suprema de Bagdá. A grande agitação, escreveu uma testemunha ocular, que em nossas mentes associamos como o dia da reunião, com o dia do juízo, foi por nós presenciada nessa ocasião. Crentes e céticos soluçavam e lamentavam-se. As pessoas eminentes que se haviam congregado estavam atônitas de admiração. Era tal a emoção que os dominava que nenhuma língua seria capaz de descrevê-la, nem poderia qualquer observador escapar à sua influência. Montado em seu corcel, um garanhão ruano da mais fina raça, o melhor que lhe puderam comprar seus fiéis amigos, e deixando atrás de si uma multidão reverente de fervorosos admiradores, lançou-se à primeira etapa de uma jornada que o levaria até a cidade de Constantinopla. Numerosas foram as cabeças, conta Nabil, testemunha dessa memorável passagem, que de todos os lados se inclinaram para o chão, aos pés de seu cavalo, beijando-lhe os cascos, enquanto outros, sem conta, se precipitaram para cingir seus estribos. Quão grande foi o número dessas encarnações de fidelidade, testificam o seu companheiro de viagem, que, arremessando-se à frente dessa montada, preferiram a morte à separação de seu bem-amado. Parece-me que esse abençoado corcel pisou nos corpos daquelas almas de coração puro. Foi ele, Deus, declara o próprio Bahá'u'lláh, quem me possibilitou partir da cidade, Bagdad, ataviado com tal majestade, como ninguém, a não ser o negador e o malicioso podem deixar de reconhecer. Essas evidências de homenagem e devoção continuaram a rodeá-lo até que se instalou em Constantinopla. Mirza Yahya, enquanto se apressava a pé, por sua própria vontade, atrás da carruagem de Bahá'u'lláh, no dia de sua chegada nessa cidade, observou a Seyyed Muhammad, segundo relata Nabil, que isso presenciou. Se eu não tivesse preferido me ocultar, se eu tivesse revelado minha identidade, a honra a ele, Bahá'u'lláh, conferida neste dia teria sido minha também. Os mesmos sinais de devoção mostrados a Bahá'u'lláh na ocasião da partida de sua casa e, mais tarde, no jardim de Resvan, foram repetidos quando no dia 20 de Zelqa'dê, 9 de maio de 1863, acompanhado por membros de sua família e 26 de seus discípulos, ele partiu de Farijat, a primeira parada no decorrer dessa viagem. Uma caravana formada por 50 mulas, uma guarda de 10 soldados com seu oficial e 7 pares de Hudat, estando cada par coberto por 4 guarda-sóis, prosseguia seu caminho por cômodas etapas durante nada menos de 110 dias, através dos planaltos, passando pelos desfiladeiros, bosques, vales e prados que constituíam o pitoresco cenário da Anatólia Oriental, e até o porto de Samsun, no Mar Negro, ora montando, ora descansando, em um rodade reservado para seu uso, a qual era muitas vezes rodeado por seus companheiros, a maioria dos quais ia a pé. Bahá'u'lláh, em virtude da ordem escrita de Namer Pachó, recebia enquanto viajava para o norte, na senda da primavera, um entusiástico acolhimento por parte dos guardiães
governadores, lugar-tenente, dirigentes, chefes, intérpretes e juízes, oficiais do governo e pelas notabilidades dos distritos pelos quais ele passava. Em Kirkuk, em Arbil, em Mossul, onde se demorou 3 dias, em Nespin, em Mardin, em Deore Bakr, onde se fez uma parada de 2 dias, em Kharput, em Sivós, bem como em outras aldeias e vilas, ele era recebido por uma delegação imediatamente antes de sua chegada, e ao partir era acompanhado até certa distância por uma delegação similar. As festividades em sua honra realizadas em alguns lugares, os alimentos preparados pelos habitantes das aldeias e a ele oferecidos, a solicitude que mostravam em prover inúmeras vezes os meios de seu conforto, tudo isso fazia lembrar a reverência que tantas ocasiões lhe fora mostrada pelo povo de Bagdad. Enquanto passávamos pela cidade de Mardin, naquela manhã, relata o mesmo companheiro de viagem. Fomos precedidos por uma escolta montada de soldados do governo que levavam bandeiras e faziam ressoarem os tambores em sinal de boas-vindas. O governador, juntamente com oficiais e notabilidades, nos acompanharam enquanto homens, mulheres e crianças, aglomerando-se nos tetos das casas e enchendo as ruas, esperavam nossa chegada. Com dignidade e pompa, atravessamos essa cidade e prosseguimos a viagem, sendo escoltados por uma distância considerável pelo governador e seu séquito. Segundo o unânime testemunho daqueles que encontramos durante essa viagem, anotou Nabil em sua narrativa, nesse caminho pelo qual passavam continuamente governadores e conselheiros que iam e vinham entre Constantinopla e Bagdad, nunca antes se havia visto alguém viajar com tanta pompa, dispensar tanta hospitalidade a todos e conceder a cada um tão grande quinhão de uma munificência. Ao avistar de seu Rodad o Mar Negro, à medida que se aproximava do porto de Samsun, Bahá'u'lláh, a pedido de Mirza Rajan, revelou uma epístola designada Loe Rodad, Epístola do Rodad, a qual, por tais alusões, como a divina pedra do toque, a maldade penosa e atormentadora, reafirmou e suplementou os fatídicos prognósticos anotados na recém-revelada epístola do Sagrado Marinheiro. Em Samsun, o inspetor-chefe da província inteira, a qual se estendia desde Bagdad até Constantinopla, lhe fez uma visita, acompanhado por vários pachás, e lhe mostrou o máximo respeito, sendo por ele convidado para o almoço. 7 dias após sua chegada, porém, assim como prognosticado na Epístola do Sagrado Marinheiro, foi ele posto a bordo de um navio turco, sendo 3 dias mais tarde, no 1º de Rabiul Awwal, 1280 após Hijrat, 16 de agosto de 1863, ao meio-dia, desembarcado no porto de Constantinopla, juntamente com seus companheiros de exílio. Em 2 carruagens especiais que o esperavam no desembarcadouro, ele e sua família foram levados à casa de Shamseddin, oficial designado pelo governo para receber seus hóspedes, sendo sua residência na vizinhança da mesquita de Khelqat Sharif. Mais tarde foram transferidos para uma casa mais cômoda, a de Vici Pachá, nas proximidades da mesquita do sultão Muhammad. Com a chegada de Bahá'u'lláh a Constantinopla, a capital do Império Otomano e sede do Califado, aclamada pelos maometanos como a cúpula do Islã, mais estigmatizada por ele como sítio onde se estabelecera o trono da tirania, foi inaugurado, pode-se dizer, o mais terrível, o mais calamitoso e, contudo, o mais sublime capítulo da história do 1º século Bahá'í. Começava agora um período em que privações indizíveis e sofrimentos sem precedentes se confundiam com os mais elevados triunfos espirituais. A estrela d'alva do ministério de Bahá'u'lláh estava prestes a atingir seu apogeu.
Os anos mais momentosos da era heróica de sua dispensação estavam iminentes. Começara o catastrófico desenrolar dos acontecimentos já previstos, desde o ano 60, por seu precursor, no Raio Molasmon. 20 anos antes, exatamente nascera na cidade de Shiraz, na sombria Pérsia, a revelação Babi. Não obstante o cruel cativeiro a que foi submetido o seu autor, os magníficos princípios por que ele debatia foram por ele proclamados perante uma egrégia assembleia em Tabriz, a capital de Azerbaijão. Na aldeola de Badasht, a era que sua fé iniciara havia sido inaugurada destemidamente pelos heróis de sua causa. Havendo-se iniciado em meio do desespero e agonia do Siorchol de Teherã, essa revelação, 9 anos mais tarde, súbita e misteriosamente, começara a produzir seus melhores frutos. A rápida deterioração que se havia insinuado nos destinos dessa fé, primeiro lentamente, vindo depois acelerar-se em grau alarmante nos anos do retiro de Bahá'u'lláh no Kurdistão, fora sustada de forma notável após o seu regresso de Soleimaniye e substituída por um processo contrário. Depois, durante sua permanência em Bagdad, haviam-se estabelecido inabalavelmente os fundamentos ético, moral e doutrinário dessa comunidade nascente. E afinal, no jardim de Resvan, nas vésperas de seu banimento para Constantinopla, o prazo de 10 anos, que uma inescrutável providência ordenara, terminou com a declaração de sua missão e o aparecimento daquilo que se tornaria o núcleo da fraternidade universal. O que restava ainda a ser feito era a proclamação na cidade de Adrianópolis dessa mesma missão aos líderes seculares e eclesiásticos de todo o mundo. Haveria ainda em sucessivas décadas, na prisão-fortaleza de Akka, a mais ampla elucidação dos princípios e preceitos constitutivos da base dessa fé e a formulação das leis e determinações destinadas a garantir-lhe a integridade. Isso seria seguido imediatamente após a ascensão de Bahá'u'lláh pelo estabelecimento do convênio destinado a preservar sua unidade e consolidar sua influência, e pela prodigiosa e universal ampliação de suas atividades sob a orientação de Abdu'l-Bahá, o centro desse convênio. Restava finalmente na fase formativa dessa fé inaugurar-se sua ordem administrativa, a precursora de sua idade áurea e de sua futura glória.